Bom dia, senhoras e senhores procuradores de Justiça. Daremos início à segunda sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Façamos, portanto, a conferência de quórum, registrando a ausência da doutora Idelária em razão de férias, a ausência do doutor Maurício também justificada em razão de férias, a presença da doutora Sheila Pitombeira, a ausência da doutora Neves, a doutora Magnólia comunicou um atraso em razão de força maior, o doutor Luiz Eduardo ainda ausente, doutora Lúcia Gugel presente, doutora Vanja ainda ausente, doutora Suzane presente, doutor José Wilson presente, doutora Edneia Magalhães presente, doutor Firmino presente, doutor Alcides, ausência justificada em razão de férias, doutora Ângela Góes também ausência justificada em razão de férias, doutora Aureni presente, doutora Águida presente, doutora Fátima Valente presente, doutor Raimundo Pinheiro de Freitas presente, doutora Nádia, ausência justificada em razão de férias. Totalizando, portanto, 11 procuradores de justiça, verifica-se a existência de quórum legal. Pode não. Para a abertura da presente sessão. Na oportunidade, eu saúdo o doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito, nosso presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Seja bem-vindo, doutor Lucas. Saúdo a doutora Daniele, que pela primeira vez está aqui nos dando a felicidade de coordenar os trabalhos dessa sessão do órgão especial. Segunda-feira debutou como secretário dos órgãos colegiados, né, no Conselho Superior, e hoje está aqui no órgão especial. É uma felicidade estar aqui ao lado da doutora Daniele. Saudar o Fernando, todos os servidores, o Dário que está ali operando a câmera. Pedir a Deus que nos ilumine para a condução dos trabalhos hoje serem todos escorreitos, rápidos e eficientes. Deliberação acerca da ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 9 de janeiro de 2019. Põe a ata em discussão. Não havendo interessados em discutir, questiono se há alguma objeção à aprovação da ata. Então, o órgão especial, à unanimidade dos presentes, deliberou pela aprovação da citada ata, ressalvando, evidentemente, aqueles que não estavam presentes. Sim. Temos aqui também, segundo as informações que o Fernando está nos passando, a ata da sexta sessão extraordinária, realizada no dia 19/12/2018. Só que em face de não termos quórum para esta ata, né, que é o doutor Oscar, doutor Alcides, doutor Léo Charles, doutor Miguel Ângelo, doutor Osiete, doutora Ângela Góes, doutora Luiz de Marilac, não temos condições de aprovar essa referida ata, ficando, portanto, diferida para a sessão posterior. Comunicação do Procurador-Geral de Justiça, eu já encaminhei para informação a Vossas Excelências, até atendendo um pedido da doutora Neves, que nós tivemos realmente um foco de mosquitos aqui na Procuradoria em face, provavelmente, das chuvas. E sexta-feira próxima, a partir das 14 horas, será feita uma dedetização. Então, peço novamente que Vossas Excelências comuniquem nos gabinetes para que os assessores, os servidores tomem conhecimento. Nós vamos ter que fechar o prédio da Procuradoria por razões até de segurança de todos, para que ninguém se contamine com os medicamentos, venenos que serão utilizados. Doutor Plácido, desculpe interromper Vossa Excelência, mas eu sugeriria, Vossa Excelência, que indagasse, que encaminhasse ao setor, à Secretaria de Administração da Procuradoria, que solicitasse do pessoal que vem fazer essa dedetização quais os produtos que serão utilizados, porque alguns deles têm um efeito residual que não são bons para, no momento seguinte, as pessoas que estão, as mulheres que estão grávidas terem contato. Fica um efeito, sabe, no local. E aí seria interessante indagar deles quais seriam isso aí para poder avisar para servidores e membros né, que estão grávidos de terem uma cautela, certo? Eu imagino que isso já tenha sido feito, doutor Sheila, mas vou recomendar novamente, mas as informações que eu obtive
da prefeitura, a informação que eu obtive da prefeitura é que só não podemos estar presentes no momento da aplicação. Depois não há nenhum resquício de sofrermos qualquer contaminação, qualquer prejuízo. Mas eu vou reforçar essa preocupação da senhora, que é absolutamente justificada. Eu vou só te dizer o seguinte, por exemplo, antigamente esses produtos eles eram muito menos poderosos em relação aos insetos do que hoje. E o meu filho, né, que tem mais de 30 anos, quando ele nasceu com um problema genético ou congênito, e uma das suspeitas é que eu tenha andado em um local que tinha havido dedetização, tá? Então, assim, e já é comprovado isso, que esses produtos, eles podem concorrer para algum problema, né, no período de formação. Vamos, tá? Nos informar, doutora. Bom, distribuição de processos para julgamento. Questiono se Vossas Excelências dispensam a leitura das matérias. Então, o órgão especial toma conhecimento das citadas distribuições. Passemos, então, a registrar a presença da doutora Neves. Seja bem-vinda, doutora Neves. Passemos, então, à sessão de julgamentos. Trago aqui como prioridade de julgamento o processo 434/2017, dígito 3, que tem como relator o doutor José Maurício Carneiro, só que o doutor Maurício não está presente, né? Então, a doutora Sheila Cavalcante era voto visto. Ficamos para a próxima sessão. Faço esse registro em razão do doutor Maurício não se encontrar presente. Aqui temos o processo 11.466/2014, dígito 9. Doutora Sheila também, só para registro, ficou de trazer o voto para a próxima sessão. Então fica registrado. Então temos aqui o processo pautados para... Saímos agora das prioridades e vamos para os processos que sujeitos a julgamento na presente sessão por ordem de antiguidade na distribuição e com pedido de inclusão da relatoria. Nós temos aqui o processo 00031/2014, dígito 4, que tem vários apensos. Tem como interessada a Auriga Informática e Serviços Limitados, Secomil, e como relatora a excelentíssima senhora procuradora doutora Adneia Teixeira Magalhães, a quem já passo a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Meus colegas. É muito simples, esse processo se trata de licitação e, idêntico ao da sessão passada, que foi julgado, é só para enviar para a Comissão de Apuração de Infrações e Licitações e Contratos, conforme o provimento 089 de 2018. Então, é uma decisão monocrática, onde eu estou pedindo, era aqueles processos que estavam suspensos, sim, de licitação, e é só para encaminhar para a comissão competente, que foi devidamente criada e determinada a competência através do provimento 89 de 2018. As partes foram intimadas e eu estou retornando o processo para ser distribuído para essa comissão. Doutora Sheila, então eu vou passar a presidência para Vossa Excelência. É um despacho monocrático, porém o órgão especial precisa anuir com o despacho, e como a decisão é da minha lavra, eu passo, portanto, a presidência para Vossa Excelência só para os encaminhamentos devidos. Ok. Obrigada. Pronto, Vossa Excelência, doutora Adneia, tem a palavra. Se Vossas Excelências dispensarem, eu deixo de ler o relatório. Se não, que eu acho desnecessário por conta da matéria já ser de conhecimento de todos, e é só um processo de licitação, onde o procurador aplicou pena ao licitante em pregão eletrônico, eu estou redistribuindo, pedindo o retorno para a comissão competente, que foi criada conforme o provimento 89 de 2018. Todos de acordo? Não, Excelência, eu, conforme exaustivamente já
já Doutor argumentei... Pinheiro, é o voto divergente. Perfeito. Eu Ok. não referendo o despacho com a devida Certo. vênia à nobre relatora e aos demais colegas, claro. Ok, obrigada. E também está no plenário virtual, estava. Certo. Né? Todos de acordo? Eu, inclusive, sou de acordo que ela leia só A se ementa. tiver ementa, porque ela já mandou o voto, né? O despacho para todos Para o nós. plenário virtual, né? Isso. Então, eu vou ler. As empresas, a Secomil, Comércios e Serviços Limitada, a Auriga Informática e Serviços Limitada e, óbvio, Soluções em TI Telecom Limitada. Contra a decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, que, ao acolher o relatório final da Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos, decidiu pela aplicação de multa de 5% do valor de sua proposta e da sua sanção de impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 6 meses, com consequente descredenciamento do cadastro de fornecedores da CEPLAG, a empresa Auriga Informática e Serviços Limitada também foi condenada na multa de 5% do valor de sua proposta de sanção do impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 1 ano, com consequente descredenciamento do cadastro de fornecedores, e a empresa Óbvio Soluções em TI, Telecomunicações, microempresa, multa de 10% do valor de sua proposta e da sanção de impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 1 ano, com a consequente descredenciamento do cadastro de fornecedores da CEPLAG-CE, a empresa Secomil Comércio e Serviços Limitada, intimados para interpor recurso, conforme determina o artigo 109 da Lei 8.6666/93, as empresas Secomil Comércio e Serviços Limitada e Auriga Informática e Serviços apresentaram recurso. É bem pequenininho, vou ler logo tudo. Em juízo de retratação, foram mantidas as sanções aplicadas à empresa Secomil Comércio e Serviços Limitada e afastada a sanção e impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 6 meses, com consequente descredenciamento do cadastro de fornecedores da CEPLAG-CE, aplicada à empresa Auriga Informática e Serviços Limitada. É um pouco cansativo, mas assim a matéria, né? Foram suspensos todos os feitos relativos ao recurso licitatório a fim de aguardar a deliberação para se firmar a competência, que ocorreu na 24ª sessão ordinária do órgão especial, realizada em 10 de dezembro de 2018. No dia 23 de outubro de 2018, foi editado o provimento número 89 de 2018, o qual alterou o provimento 050 de 2016, que instituiu a Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos. Dirimida a controvérsia, foi fixada a competência para apreciar os recursos interpostos contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça no âmbito do processo licitatório, conforme artigo 18 do provimento 089 de 2018. Aí eu peço vênia aos colegas para eu não ler o artigo do provimento. Assim, pacificado o entendimento do colégio acerca da matéria, esta relatora devolve os presentes autos à Secretaria dos órgãos colegiados para os devidos fins e intime-se as partes com cópia da presente decisão. Ok. A exceção do doutor Pinheiro, todos de acordo? Ok. Então, os órgãos colegiados, por sua maioria, a exceção do voto divergente do doutor Raimundo Pinheiro, vota nos termos da senhora relatora. Senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Então, passemos ao segundo processo. Processo 34.100/2018, dígito 8, que tem como assunto a proposta de anteprojeto de lei que transforma a primeira Promotoria de Justiça e Sucessões de Fortaleza e o respectivo cargo de promotor de justiça em 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá. Relatoria do Dr. Antônio Firmino Neto, a quem já passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, presidente, eminentes colegas. Bom dia. Senhor presidente, como relatado por Vossa Excelência, o projeto trata da
transformação da primeira promotoria de sucessões de Fortaleza na promotoria de Tianguá. Ocorre que, ao chegar aqui, esse processo eu já fiz o voto, já botei no plenário virtual, mas ao chegar aqui o colega Pinheiro me alertou que houve uma mudança na nomenclatura dessas promotorias. Então eu não sei qual é o número aí dessa promotoria hoje. Se a gente transformar do jeito que está, vai quebrar lá a sequência, que eu não sei também como é que é. Eu estou baixando diligência para Vossa Excelência adequar o pedido à nova nomenclatura de promotorias que foi aprovada há pouco tempo aqui no órgão especial. Pois não, Excelência. Encaminho. Para adequação, justamente essa nova nomenclatura, que eu não sei como. Solicito, portanto, à Secretaria dos Órgãos Colegiados que encaminhe a assessoria institucional da Procuradoria-Geral de Justiça para readequação nos termos solicitados pelo nobre Procurador de Justiça. Temos, então, o terceiro processo, é o 39.807/2018, dígito 3. Tem como interessado o doutor Fernando Antônio Martins Miranda, minuta de regimento interno da Secretaria Executiva, as promotorias da comarca de Iguatu. Relatora, a doutora... desculpa, eu vou registrar a presença da doutora Vângela Fontinelli, que acaba de chegar no plenário. Relatora, a doutora Maria Neves Feitosa, a quem já passo a palavra. Obrigada, bom dia, colegas. Desculpem o atraso. Bom dia. Antes eu quero registrar que eu recebi a redistribuição do processo número 7934/2015, dígito 9, que estava com o doutor Ziete. Como ele foi para o conselho, foi redistribuído. E hoje eu não trouxe porque, dada a necessidade de intimar as partes, né? Já está com a secretaria para este desiderato. Esse processo ele é eletrônico, mas eu acho que foi também para os colegas, para o plenário, né, o voto. Processo 39.807/2018, dígito 3, assunto regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Iguatu. Interessado, promotor de justiça Fernando Antônio Martins de Miranda. Ementa. Minuto de resolução. Regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Iguatu. Exame da proposta sobre os aspectos material e formal. Sugestões de modificações do texto. Consonância com a legislação que regulamenta o tema. Artigos 31, inciso 2, a linha W, item 3, combinados com os artigos 66 e 67, inciso 9, ambos da Lei Complementar 72/2018, com suas alterações. Texto devidamente adequado pela homologação e publicação da proposta com as devidas alterações. Excelentíssimo senhor presidente e demais componentes. Versos autos do procedimento administrativo de minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Iguatu, encaminhado pelo excelentíssimo promotor de Justiça e secretário executivo das Promotorias de Justiça de Camusim, Dr. Fernando Antônio Martins de Miranda, com o escopo de obter a aprovação deste egrégio colegiado nos termos do artigo 67, inciso 9 da Lei Complementar 72/2018 e suas alterações. A Assessoria de Políticas Institucionais manifestou-se pela aprovação do regimento interno, destacando não haver óbices legais, visto que o documento apenas repete os termos de outros regimentos internos de secretarias executivas já aprovados pelo egrégio órgão especial. Em decisão, o Procurador-Geral de Justiça acolhe o referido parecer e se manifesta favoravelmente à aprovação do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Iguatu. Em pós, os autos foram distribuídos por rodízio à minha relatoria em 12 de novembro de 2018. Recebido o processo em 13 de novembro de 2018, determinei o envio dos autos à Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos e Institucionais do órgão especial para verificação do regimento interno quanto à legalidade e demais aspectos, bem como para a uniformização do texto, tendo como base o que for adotado em outros julgados.
Referida comissão apresentou sugestões de alterações para compatibilizar o texto à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei Complementar Estadual 72, bem como ao conteúdo de outras proposituras aprovadas no âmbito do colegiado, com a finalidade de assegurar a uniformidade na atuação das secretarias executivas. Os autos retornaram para análise das sugestões e elaboração do voto em 8 de janeiro de 2019. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Ab início, convém registrar a competência do órgão especial para apreciação da matéria em debate, conforme a Lei Complementar Estadual 72, 2018, com as alterações da Lei Complementar número 100, 2011, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará. Aí o artigo 31, o inciso W3, aprovar os regimentos internos e outros órgãos e tal. Então, não vou ler o artigo 31, nem o artigo 67, que todos já estão cansados de saber. Resta evidente, portanto, a legitimidade do interessado para submeter a minuta de regimento de sua secretaria executiva à deliberação deste colegiado, assim como a competência desse órgão para sua análise e aprovação. Passo a análise da minuta apresentada, bem como das sugestões da Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos e Institucionais do órgão especial. A comissão realizou pequenas adequações do texto apresentado, as quais acato, fazendo os destaques devidos. Número 1. No artigo 3º, a comissão sugeriu a inserção do inciso 4º para incluir os estagiários como integrantes da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça de Iguatu. Então, o artigo 3º foi inserido o inciso 4º com a expressão estagiários. A alteração se justifica para uniformizar o texto ao de outros regimentos aprovados pelo colegiado, exemplo das Secretarias Executivas de Maracanaú e Brejo Santo, publicados em 6/12/2018. No artigo 5º, a comissão sugeriu duas alterações. No inciso 1, a substituição da palavra provocar pela palavra sugerir e no inciso 4, o aperfeiçoamento da redação inicial. Então, o artigo 5º ficou, inciso 1, sugerir a convocação de reuniões extraordinárias na forma do artigo 15 deste regimento. E o inciso 4 ficou, exercer o livre convencimento. A alteração se justifica para adequar o texto à legislação. No artigo 6º, a comissão sugeriu a inserção do parágrafo único. Então, ficou artigo 6º, parágrafo único. O secretário executivo não será dispensado das atribuições de sua titularidade. A alteração se justifica para suprimir omissão em relação aos demais regimentos internos aprovados pelo colegiado. No artigo 7º, inciso 3, a comissão sugeriu a alteração da redação inicialmente proposta. 3. Cientificar o Procurador-Geral de Justiça acerca da prática de infrações funcionais por parte dos seus servidores. A alteração se justifica para adequar o texto à legislação. Diante do exposto, voto pela aprovação do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça de Iguatu, com as alterações declinadas. É como voto, senhores procuradores. Alguma objeção? Não havendo objeção ao voto da nobre relatora, o órgão especial do Colégio de Procuradores acompanha o voto da relatora pela aprovação da minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Iguatu, com as observações já explicitadas no voto. Expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Bom, não temos mais processo, então passo a palavra para alguma comunicação. Doutora Sheila. Obrigada, doutor Plácido. Não as tenho hoje. Doutora Neves. Também só queria agradecer ao comunicado aí no tocante à detetização e dizer que, inclusive, a vigilância esteve lá na sala e disse que não tinha encontrado um foco, mas que o rapaz da zeladoria disse que, só para alertar para fazê-lo, então, que disse que é no teto, que no teto e no forro, é que tem, como ele esteve lá por cima, tem bastante mosquito. Então, Sim. assim, como a gente não tinha informação, e o rapaz da vigilância disse que não estava encontrando aqui embaixo, só que depois o rapaz disse, não, mas tem muita no teto, só para dar conhecimento, que de repente, né, a empresa faz para poder
ver lá por cima como é que está. Obrigada e bom dia. Eu vou já descer também, doutora Nésia, e conversar com a Raquel, da nossa prefeitura, até para fazer umas observações que a senhora está trazendo, e a doutora Sheila também já pontuou aqui e comunicarei a Vossa Excelência. Doutora Lúcia. Doutora Vanja. Nenhuma comunicação, Excelência. Doutora Suzane. Nenhuma comunicação. Doutor Zé Wilson. Doutor Zé Wilson. Bom dia a todos. Também não tenho comunicação, doutor Plácido. Agora eu sugeriria que a gente mandasse um voto de pesar à doutora Eliane pelo falecimento do esposo dela. Isso, muito bem. E eu queria também sugerir e aqui apresentar. Eu soube que o doutor Pinheiro também perdeu um irmão. E aí eu quero apresentar a minha solidariedade a ele, à sua família, dizer, abraçá-lo, né, e sugerir que também seja feito um voto. O doutor Pinheiro receba nossa solidariedade, peço desculpas e a para a Vossa doutora Excelência, Eliane não tomei também me conhecimento, acostar, né? mas que Deus abençoe a alma do seu irmão e dê conforto à família. Então ficam... Que Deus o tenha em seu reino. Meu amigo, pois receba nossos pêsames, nossa solidariedade e que Deus o tenha em seu reino. Ficam então os dois votos, né, de pesar dos familiares da doutora Eliane e do doutor Raimundo Pinheiro. Registrar a presença do doutor Luiz Eduardo. Doutor Eduardo, nós estamos já nos comunicados. Vossa Excelência deseja fazer algum comunicado? Deixa eu só então complementar. Complemente, doutora Nésia. É que nós já recebemos, e acho que nós não teremos mais. Ainda teremos, né? Outra sessão, não. Do órgão especial, essa é a última, né? Do mês? 13 de fevereiro. Pronto, então eu já queria formular os votos de congratulações aí para os novos dirigentes do Tribunal de Justiça, que a posse será no dia 31 de janeiro, Sim. né? Então, só apresentar para o presidente. Todos concordam, E né? um elogio ao desembargador Gleidson, Gleidson, né? muito merecido. Pela gestão. E toda a equipe dele. Toda a né? equipe, né? Corregedoria, presidência do Isso. tribunal, ouvidoria. Senhor presidente, eu queria só me acostar aos... Eu queria me acostar à proposta da doutora... Todos se acostam, Merci. não é isso? Todos concordam? Então a Secretaria dos Órgãos Colegiados para as providências devidas no sentido de prestar as homenagens à diretoria do tribunal que se despede e congratulações aos novos dirigentes do Tribunal de Justiça. É a prestação, doutor Plácido. Incluindo a diretoria do Fórum, né, doutora Nésia? E eu esqueci também do doutor Paulo, o lá do Paulo Regis, Sim, do TRT, que inclusive eu não pude comparecer à posse, Então, né? votos também de congratulações Isso, do doutor Paulo de uma- Reis, né? Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Isso. Doutor Plácido, eu queria lembrar e parabenizar os colegas lá do fórum que receberam, antes de ontem, o recém-inaugurado espaço que foi novamente efetivado pelo Tribunal de Justiça em favor do Ministério Público, né? Sim. No dia. E a Josiana pelo prêmio. Então eu queria... Josiana e o Marco Senan, né? Doutor Marco Senan e doutora Josiana. Doutor Marcos Renan e doutora Josiana, exatamente. Pois não, doutor Eduardo. Então fica um voto de congratulação também, a proposta de Vossa Excelência. Exato, exatamente. Então todos concordam? Todos
Concordam, então, a Secretaria dos órgãos colegiados para a adoção das providências devidas. Doutora Edneia? Doutor Firmino? Sem comunicação. Só me associar aos votos antes mencionados pelos colegas. Doutora Aureni? Doutora Águida? Também, igualmente. Doutora Fátima? Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Não. Bom dia. Só me associar também a todos e fiquei um pouco preocupada com a história da detetização. Sim. Porque eu tenho uma assistente de férias e a única que está me auxiliando, ela está gestante de 4 meses. Sim. Aí eu gostaria de ser bem Vou levar informada. essa preocupação, doutora Fátima. Viu? Fique tranquila que eu comunicaria a Vossa Excelência. Tá, obrigada. Bom dia. Doutor Pinheiro? Senhor presidente, apenas para agradecer aos colegas as manifestações de solidariedade e também para aproveitar e pedir ao nosso secretário executivo, professor Luiz Eduardo, o seguinte: na implantação piloto do SAGE havia a definição de uma procuradoria criminal e uma procuradoria civil. A criminal seria a procuradoria da qual sou titular e a civil era a procuradoria da doutora Nádia, que permutou com o doutor Miguel Ângelo. Então, professor, nobre, querido colega, professor Luiz Eduardo, nós precisamos de uma procuradoria da área civil para ser piloto também. O que significa ser piloto? É receber uma implantação antecipada e, obviamente, ter também, verificar, é um tanto quanto, digamos assim, é mais detalhado ou delicado, porque nós é que vamos validar aqueles passos iniciais, mas nada que a gente não resolva ali. Pois tal, não. viu? Tá certo? Eu Obrigado. como o senhor presidente, o nobre Pinheiro, como secretário das Procuradorias Cíveis, eu costumo decidir conversando com os colegas. Eu nunca decido sem antes conversar com os colegas. Então, eu peço que me dê um certo tempo para que eu articule com os colegas e logo em seguida ele daria uma resposta. Teremos a reunião, né? No final do mês. Nós teremos a reunião da Secretaria Executiva, né? Na próxima semana, né? Exato. Essa implantação começava quando? É porque a implantação começa no final desse mês e está sendo bem interessante esses projetos pilotos, porque a gente está pedindo aos colegas que participam do projeto piloto que, ao final do primeiro mês, encaminhem um relatório para a gente, para a corregedoria, inclusive para a comissão, tanto faz a corregedoria ou a comissão, para que aquelas impressões que vocês tenham, elas sejam discutidas com a equipe, para quando for a implantação definitiva, essas situações já estarem resolvidas. Então, a gente precisaria de uma certa forma, uma certa pressa, doutor Luiz Eduardo, desculpe o termo, por conta desse calendário que já foi estabelecido, entendeu? E aí, toda essa implantação ela já está com um calendário prévio já estabelecido. Então, se algum dos colegas aqui que estão presentes do cível quiser participar disso, para a gente seria bem interessante, porque já ficaria decidido isso e o doutor Pinheiro já iria comunicar o pessoal do SAGE. Eu terei toda a pressa em encaminhar essa problemática. Me Agora, permita, professor. se algum colega quiser se antecipar, muito bem, mas eu gostaria de indicar depois de conversar com os colegas. Pois não. Me permita só esclarecer um ponto. Na verdade, não é ainda para implantação. Nesse primeiro momento, haverá pelo menos uma ou duas reuniões para que a equipe da Softplan conheça mais ou menos como é o trâmite do processo ao chegar ao nosso gabinete, aquele trâmite interno que ele tem de receber, de se entrar numa fila de trabalho, de nós elaborarmos. Eles vêm primeiro compreender como é que o trabalho se desenvolve no nosso gabinete. Teríamos uma reunião de trabalho, basicamente a primeira reunião com os nossos assessores, e eu até pedi que na segunda reunião, que é onde a gente vai fechar esse rito processual interno do gabinete, essa será com a nossa presença. Nesse primeiro momento é só isso. Aí lá para o final de fevereiro, começo de março, é que vai chegar a implantação, que também se daria inicialmente nessas duas procuradorias, uma civil e uma criminal. Pois não. Doutor Zé Wilson Salles, doutor Pinheiro, eu tomei conhecimento do problema agora, nesse minuto. Diga aos senhores que terei a maior pressa possível em dar uma resposta.
Agora, como disse anteriormente, não gosto de tomar uma atitude sem antes conversar com os colegas, porque eu não sou dono das secretarias cíveis, eu sou apenas o titular provisoriamente votado pelos colegas. Então, depois que eu conversar com todos os colegas, e terei pressa em fazer isso, eu darei uma resposta prontamente. Obrigado, doutor Eduardo. É só uma rápida informação. Doutor Luiz Eduardo me abre aqui, eu agradeço a oportunidade, para esclarecer rapidamente o que foi esse prêmio ganho lá pelo doutor Marcos Senan e a doutora Josiane. O programa Tempo de Justiça foi um programa que foi premiado como o melhor do Brasil na categoria de programa destinado a reduzir a criminalidade no país. Para que as senhoras e os senhores tenham ideia, no ano passado, nessa mesma categoria, quem foi premiado foi o projeto da Lava Jato do Ministério Público Federal. Então, às vezes a gente não costuma dar muito valor às coisas da casa, né? Então, é uma premiação grandiosa, né, esse primeiro lugar. E como é que funciona esse projeto? Nós temos um chamado Comitê de Governança. O Comitê de Governança, nós criamos, através da TI do Ministério Público, do Tribunal e do Governo do Estado, na verdade, da Vice-Governadoria, que quem atua a parte de informática e se responsabiliza pelo projeto é a Vice-Governadora Isolda Sela. Nós temos um dashboard. Não é isso, Pinheiro, o nome? Dashboard? O que é o dashboard? O dashboard é um painel de controle. Na verdade, nesse dashboard, nós temos todo mês uma reunião na qual sentam os representantes, a vice-governadora, o procurador-geral, o presidente do tribunal, a defensora pública geral, que evidentemente nós delegamos em face de muitas vezes a impossibilidade da presença, mas sempre está lá o representante do Ministério Público, do tribunal, e ali é feito, doutora Suzane, uma análise, uma oficina de trabalho, onde se vê processo por processo das 5 promotorias do júri, aliás, processo não, inquéritos e processos, quem está atrasando a tramitação dos feitos da sua responsabilidade. Ontem, interessante que o doutor Ítalo, que é o secretário executivo das promotorias do júri, me passou um WhatsApp, não me ligou, passou um WhatsApp, preocupado porque tinha 2 intimações lá, o colega saiu de férias, e intimações que ficaram no vermelho. Tudo que passa o prazo preconizado dentro da programação que nós temos que cumprir, nós, Ministério, cada um tem seu dever de casa no Comitê de Governança. Então, nós estamos com 2, doutora Magnólia, seja bem-vinda, nós estamos com 2 processos no vermelho. Então, o colega já atenta para cuidar para que aquilo ali saia daquele vermelho e a gente cumpra os nossos prazos. E aí nós também, dentro do Comitê de Governança, nós criamos uma premiação até para incentivar mais os delegados, promotores, juízes e defensores públicos que trabalham. E nós nos reunimos, como fizemos ontem, com a vice-governadora, o presidente do tribunal e a defensora pública geral, para que aqueles que tiveram mais agilidade e eficiência nos seus feitos recebesse essa premiação. Ontem foi a primeira a primeira promotoria do Ministério Público que ganhou das 5 promotorias, foi a primeira, que é composta pela doutora Josiane e doutor Marcos Senan. Tiveram o maior número de processos despachados dentro do prazo. E o escopo maior do projeto é o seguinte: toda a tramitação de um inquérito policial, e quando eu falo inquérito policial, a gente envolve PFOS, está lá também a PFOS presente, porque quando a vítima do homicídio é instada já a PFOS para fazer a perícia, para ter os cuidados necessários à integridade do local do crime, a preservar o local do crime. Então, tudo isso foi feito uma capacitação de todos os agentes envolvidos nessa área. A Delegacia de Homicídios, ela teve, depois do tempo de justiça, uma potencialização das suas atividades para diminuir o prazo de investigação e elucidação de crimes, com a criação dessa Delegacia de Homicídios, com equipamentos modernos e mais delegados e mais agentes.
foram disponibilizados, da mesma forma a Perforce também. Enfim, nosso júri também foi, nós criamos mais promotorias do júri, então todos tiveram que se adequar a esta nova realidade, que está sendo já estendida para a comarca de Sobral, que é a nossa próxima meta. A comarca de Sobral está instalado o Tempo de Justiça. Então, ontem foi isso. Ontem foram premiados os defensores públicos, os delegados, os promotores e os juízes que tiveram, dentro do ano de 2018, os melhores índices registrados através do dashboard do Programa Tempo de Justiça, de uma forma absolutamente objetiva e impessoal. Então, essa premiação é muito salutar, porque, ao final, estava até lá com a colega Alice Iracema, e ela justificando, olha, eu só não ganhei por isso, mas nesse ano de 2019, quem vai ganhar somos nós. Então, é uma competição muito salutar para o bem da coletividade, né? Uma competição que todos nós teríamos que ter, no sentido de trazer mais resultados e eficiência. E ontem foram apresentados também os resultados, os jornais estão, o nosso próprio noticiário do Ministério Público está divulgando hoje, né? Nós tivemos, desde 2017, quando foi implantado o programa, uma potencialização dos resultados do combate aos crimes de homicídio na comarca de Fortaleza, absolutamente visíveis e que são objeto desse trabalho. O que eu acho mais profícuo no Tempo de Justiça não são só os resultados. Foi o momento em que nós entendemos que nenhuma instituição vive isoladamente. Você não pode resolver nada só o Judiciário, ou só o Ministério Público, ou só a Defensoria. Então, nós abraçamos essa causa dos homicídios todos juntos, né? As instituições se uniram para criar, implementar esse projeto, e é graças a isso que nós hoje estamos exportando o Tempo de Justiça para vários estados que já chegaram aqui no estado do Ceará, para conhecerem melhor, até pela publicidade que tivemos em face do prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público, e levarem para os seus estados a implantação desse programa. Hoje terá também, aliás, quinta-feira agora será a apresentação do MASP, que é um programa parecido, que foi diferente do Tempo de Justiça, que germinou dentro do Ministério Público. O MASP foi germinado lá dentro do tribunal, através da doutora Jacinta Juiz, do desembargador Raimundo Nonato. E o MASP também é um projeto grandioso, engenhoso, e nasceu fruto daquela frase célebre do camarada que está no meio da rua, matando, roubando, e quando a polícia apreende aquele camarada, a justiça vê que a ficha dele está repleta já de antecedentes criminais, e todo mundo se pergunta, por que esse camarada está solto? O MASP ele vem fazer exatamente isso. Nós adotamos providências para que os presos chamados multidenunciados, que têm várias denúncias, ele receba uma tarja especial do sistema de automação judicial e ele vire prioridade para julgamento conjunto, porque é diferente da primeira vara criminal julgar o fulano por um crime de receptação e o fulano tem uma penazinha desse tamanho e vai para um semiaberto ou um próprio regime aberto. Então, agora você pega tudo daquele fulano, né? Você pessoaliza um pouco a questão da segurança pública. Você vai ver que aquele fulano ele tem um homicídio, ele tem 2 roubos, ele tem 3 latrocínios, e se busca unificar também o processo e não mais apenas a pena, como diz a lei de execução penal. Exatamente, doutora Lúcia. E o que é mais importante nessa questão do MASP é o seguinte: antes do MASP, o camarada entrava no presídio, passava um pouquinho de tempo e saía do presídio. Às vezes você via até de informante para aquelas organizações criminosas, como é que é lá dentro, o que é que acontece. Ontem a doutora Jacinta estava me informando que um desses que ia ter uma penazinha pequena, depois com o MASP, ela vai levar esse exemplo na quinta-feira, ele pegou 30 anos já dos processos que foram julgados também semelhante, né, da mesma forma, em face da prioridade e do código que é usado no SAG, ele avança na frente dos demais. Então, esse camarada vai pegar uma pena de 30 anos e aí sim ele vai ter a possibilidade até de se recuperar em face de ficar entrando e saindo. Às vezes
Às vezes o camarada sai, arranja um emprego e julga um outro processo, volta para dentro de novo do presídio. Então agora não, agora ele vai cumprir toda aquela sua pena e vai decidir se ele continua ou não seguindo esses caminhos do crime. Então tudo isso está sendo, vem fazendo com que nós tenhamos, primeiro, um protagonismo maior, né? Ministério Público, Judiciário, Sistema de Justiça tem um protagonismo maior numa área tão cara à nossa sociedade que é a segurança pública. E segundo, que nós temos a consciência, reconhecer primeiro de forma muito humilde que ninguém faz nada sozinho e que só podemos evoluir se todos tivermos a consciência do drama que nós estamos passando como sociedade, nos darmos as mãos e, unidos, enfrentarmos essa problemática. Daí a razão dessa solução, e fica novamente os parabéns para a doutora Josiana e para o doutor Marcos Senan em face dos resultados vão ser obtidos. Doutor Pinheiro. Senhor presidente, só uma observação, me permitam, colegas, eu gosto de estudar um pouquinho e já estudei 2 vezes aquela história de Nova York, que vivia uma época de decadência e de crimes elevados, né? Quando o prefeito foi o Rudolph Giuliani, que era um colega nosso do Ministério Público, e ele apontava como uma das maiores soluções que ele havia pensado era algo semelhante com o que estão fazendo, Vossa Excelência, o governador e outras instituições estão fazendo aqui, que é essa reunião das instituições. Isso. Porque ele dizia que a causa mais frequente que ele tinha detectado era que todo mundo dizia que a culpa era da outra instituição. Ele dizia, a polícia dizia que era da justiça, a justiça dizia que era da perícia que não fazia o trabalho, exatamente. Outros criticavam os defensores. Então ele disse que começou a resolver quando ele organizou essas reuniões intersetoriais ou interinstitucionais, que ele reunia no mesmo gabinete todo mundo, a polícia, a justiça e as chefias. E ele dizia, aqui não dá para um culpar o outro, a gente vai ter que, se tem uma culpa de um com o outro aqui, a gente vai discutir aqui, para daqui a gente sair, cada um no âmbito da sua instituição, irradiar a solução. Então, parabéns a Vossa Excelência por integrar esse grupo, parabéns a Sua Excelência o Governador por ter tido, a governadora, como Vossa Excelência disse, por ter essa iniciativa, que eu acho que é o começo da solução do problema. Sem dúvida. Doutor Eduardo? Senhor presidente, eu também ia comentar justamente este assunto. É que cada uma das instituições é um ramo do Estado. Então, se essas instituições agem em conjunto, trazem maior respeitabilidade ao Estado. É muito comum se pegar qualquer delinquente, que ele diz, eu vou ser preso, mas daqui a pouco estou solto, vou fazer de novo. Então, com esse projeto, juntando todos esses processos, dá para se perceber quão perigoso, quão prejudicial à sociedade um delinquente desse é. E com esse ajuntamento dos processos, há uma possibilidade de se fazer uma maior respeitabilidade ao Estado. Respeitabilidade à Secretaria de Segurança, respeitabilidade ao Ministério Público, respeitabilidade ao Poder Judiciário, porque não é difícil a gente encontrar no âmbito das televisões, principalmente esses programas policiais, os delegados dizer, a gente prende, mas o pessoal solta. Exatamente. Certo? Então, com esse projeto, estão de parabéns as instituições que se ajuntaram para apresentar uma maior respeitabilidade ao Estado. É de se parabenizar a todos nós por esse procedimento. E, doutor Eduardo, veja aonde nós estamos. Infelizmente, não posso ainda usar o verbo no passado. Aonde nós estamos. O MASP, ele começou, nós idealizamos o preso que tivesse mais de um processo. 2. Mas, doutor Aureni, eram milhares e milhares de processos que nós não tínhamos como monitorar. Esquecemos 2. Fomos para 3. Ainda continuar milhares. 4, 5. O MASP hoje funciona com um preso que responde a 6 processos. É onde o Estado tem condições de monitorar. Claro que logo, logo a gente vai tirando esses delinquentes das ruas e aplicando essas penas, e a gente vai baixando também o número de processos. Mas hoje é impossível para Fortaleza, né? Estamos falando de Fortaleza primeiro, né? Para Fortaleza monitorar o preso que tenha 2 processos. Se ele tiver com um processo de homicídio numa vara e roubo noutra, não tem como unificar esse processo e esse julgamento. A partir de 6, quando ele tem 6 processos, é que tem um volume que a gente tem uma estrutura que nós podemos identificar e passar a monitorar, porque são menos presos
e são menos processos que nós temos condições de manter. Então, daí se vê como o sistema vinha errado, né? Como os camaradas chegar a 6 processos e ia ficar solto para cometer o 7º, o 8º, o 9º. E agora aqui, pelo menos no 6º, ele vai parar, daqui a pouco a gente baixa para 4, para 3, para 2, e assim aplicando realmente a pena que lhe é devida. Senhor presidente, quem vai julgar é um só? Um juiz só? Não, todos os juízes julgam, doutor Firmino, mas assim, julgam, como ele tem um código de tramitação assemelhado, vão julgar todos praticamente na mesma época. Né? Às vezes a diferença de 1 mês, de 2, de 3, mas se julga praticamente tudo junto. E aí a lei de execução penal unifica as penas que são impostas àquele preso. Bem mais fácil, Tem? Agiliza tudo, sabe, doutor Águida? Como ele tem essa tramitação diferenciada, ele vai realmente passar na frente de alguns outros processos, se for réu com um processo, com 2, e ele vai passar na frente para ter a audiência mais rapidamente feita e mais rapidamente julgado o processo. 6º. Pode inventar cadeia. Pode inventar cadeia. É incrível, né? Hein, doutor Plácido? Sim, mas eles têm mais cuidado, né, para ter essa... não chocar, né, esses horários de audiência. Ah, sim, é possível. É possível chegar num dia e ter várias audiências, sem dúvida. Eu não sei, doutor Águida, vamos torcer para que essa nova Secretaria de Administração Penitenciária resolva isso. Porque ontem a grita de alguns colegas era que se estava pedindo um preso, dizendo que o júri seria 9 horas da manhã para dar tempo dele chegar para o júri de 14 horas. Então a coisa ainda está muito embolada. Eu acho que o governador agiu certíssimo. Secretaria de Justiça, há muito tempo que não existe no estado do Ceará. É a administração de penitenciária. Por isso, essa nova Secretaria de Administração Penitenciária. Eu acho que agora nós vamos ter condições de organizar o sistema para que se possa também fazer muito uso da videoconferência, do preso ser ouvido lá mesmo, né, e a gente conseguir dar mais agilidade e eficiência a esses julgamentos. Doutora Lúcia, foi a senhora que foi? Sim, eu teria que ser um código individual, como nós temos o CPF. Você digite seu CPF, vai tudo da sua vida aparecer, quer dizer, tinha que ser até nacional. Se um indivíduo desse tem um processo lá em São Paulo, na hora que digitasse o código dele, né, esse código referente a... Pode ser esse aqui também. Aparecia o processo que ele tinha lá em Itauá, ou lá em São Paulo. O CNJ está trabalhando nisso, doutora Lúcia, inclusive com a desembargadora Iracema, que está à frente disso no Conselho Nacional de Justiça. Porque é incrível como hoje, com a tecnologia unificar, que nós temos hoje, exatamente, estão unificando todo o Brasil. Um sistema de cadastro nacional de cada pessoa. A identidade, a carteira de identidade com a numeração nacional. Mais é tempo. Uma época eu fiz até um trabalho lá na... alguma coisa que... Junto ao Instituto de Identificação, e esse projeto já era nacional e não tinha, até hoje não saiu do papel, porque as carteiras de identidade, elas ainda são feitas todas aqui, vem o pessoal do interior e caminha para cá, faz aquela numeração aqui e volta para o interior. Isso. Eu acho que tem que ter um cadastro nacional. Estamos trabalhando nisso. Aliás, estamos nós, povo brasileiro, né? Agora, com relação a essa audiência de custódia, que não está aqui na conversa, mas eu percebo que a maioria dos colegas, pelos grupos, os comentários, é que eles são contra essa audiência de custódia. E sempre a gente vê notícia no jornal, que fulano de tal está armado de fuzil, foi solto, foi preso e liberado de audiência depois da audiência, na audiência de custódia. Porque sempre se discutiu até a constitucionalidade, a legalidade, sempre se discutiu isso. E eu vejo que os colegas que trabalham no crime, pelos grupos, eles continuam achando, ainda continua um ponto controvertido, se é legal, se não é, que não deve ser feita, a maioria acha que não deve ser feita.
Bom, mas o fato é que eu vejo tudo isso com muita esperança e muita felicidade, porque a melhor forma que nós temos para resolver um problema é admitindo que o problema existe. Há bem pouco tempo, todos fechavam os olhos para a questão de segurança no Brasil, né? E hoje todos discutem segurança no Brasil, né? Você vê que até a própria sociedade, quando se ia inquirir quais os problemas maiores da população, se falava sempre em saúde, educação, desemprego, e hoje está lá na ponta, como primeira preocupação, a segurança. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu me lembro que em 2016, quando eu assumi a Procuradoria, nós tínhamos um secretário de Segurança Pública no Estado do Ceará que não admitia a presença de facções criminosas no Estado. Ele dizia isso abertamente na imprensa, e que todos sabiam que existia, que era um caso gravíssimo, mas para ele não existia. Então, é igual a pessoa alcoólatra que não admite que é alcoólatra para se tratar. Então, hoje nós estamos admitindo que nós temos um problema muito sério, muito grave, um problema nacional, e que precisamos de tratamento, e precisamos de união de todos, e precisamos que todos abracem a causa para que nós possamos todos sair vivos e rígidos dessa guerra contra o crime. Inclusive, agora, doutor Aureni? Essa questão de segurança, ela tem que ser aliada a políticas públicas. Não pode ser só a repressão. A repressão na hora que tem que ser feita. Tudo, sem dúvida. Agora, tem que, se não for acompanhada por políticas públicas até de preenchimento, da pessoa poder ocupar os espaços públicos, como um tempo a gente fez um trabalho com os vereadores, com a Câmara de Vereadores, com o presidente da Câmara, pedindo que eles fizessem melhorias, evitassem esforços junto ao prefeito para melhorar as praças públicas. O que tem a ver as praças públicas? Porque todo mundo, se tem uma praça perto da sua casa, se ela passar a ocupar aquela praça, se a gente puder ficar sentado na calçada, se todo mundo puder limpar a sua calçada... Isso, nós não podemos renunciar aos nossos espaços públicos, Exatamente. Nós temos que ocupá-los. Agora, se deixa as praças abandonadas, se ninguém anda mais, ninguém pode andar nas ruas. Aí, o que tem a ver isso com segurança? Tem a ver, nós fazíamos as reuniões com o arcebispo, com os segmentos da UFC, a gente se reunia para falar sobre isso há bem 10 anos, 8 anos, 10 anos, a gente fazia essas reuniões. E aí esse pensamento era corrente. Todo mundo ao poder ocupar os espaços públicos. Porque na hora que você se tranca, você aumenta o seu mundo, você não vê quem é que está do lado de fora. Não, quando tem as pessoas vão. Né? Agora sim. Basta a Insetur. Tem uma vez no mês que eles fazem, dia de sábado, que você pode ter feijoada, depois você vai para lá. E as pessoas vão. E, doutor Aureni, colegas, com relação à audiência de custódia, tirando essa discussão sobre legalidade e ilegalidade, a custódia aqui do Estado de Ceará é reconhecidamente uma das que mais mantém os presos provisórios transformados em prisão preventiva. É tanto que foi objeto até de uma presença do CNJ aqui para fazer uma inspeção nas varas de custódia, porque as varas de custódia daqui do Ceará estariam, como se diria, entre aspas, contrariando a forma de criação pelo CNJ da audiência de custódia. Que a gente sabe que o objetivo do CNJ, ao iniciar essa história da audiência de custódia, foi no sentido de liberação de presos. E aqui no Ceará, a gente tem um grupo de promotores que trabalham na custódia que vem mantendo o seu entendimento muito firme no tocante a essas situações. Aqui e acolá pode até haver uma divergência, mas só para esclarecer aos colegas que foi objeto da investigação do CNJ o porquê
de o Estado do Ceará ainda permanecer com um índice muito alto de encarceramento dos presos provisórios na transformação de prisão preventiva. Doutor Jesus, se o senhor me permite, hoje foi manchete em um dos jornais em que a audiência de custódia, com referência a esses problemas das facções atualmente, está mantendo 83% dos presos, realmente. Uma manchete no jornal, não sei se foi o Povo ou o Diário do Nordeste, que eu li os dois. 83% do pessoal que participa desses movimentos aí de facções ficam presos. Essa foi o percentual oferecido pelo jornal hoje. Já. Doutora Magnólia, nós passamos o comunicado. Vossa Excelência tem algum comunicado a fazer antes de encerrar? Bom dia. Bom dia. Gostei dessa sessão. Todos nós gostamos. O importante é que chegou, né, doutora Magnólia? Já dizia quem? Eu, Magnólia. Mas não é igual o Freilão, né? Fazendo um júri lá em Limoeiro, o advogado citou lá não sei quem, que ele nem sabia nem quem era, e ele. Aí ele inventou um nome. De sua frase inventou um nome. Foi. Ganhou. É um pneu, não sei o quê. Eu gostei do trabalho feito no caso Dandara. Sim. Que foi um esse lá, estava lá assistindo, acompanhei o processo do caso Dandara que aconteceu lá no Bom Jardim. Então acompanhei. E realmente a luta foi grande. Os excluídos se fizeram presente no dia lá do júri, acompanhando isso aí, para que haja respeito à preferência sexual das pessoas. Houve respeito e houve justiça. Então, que todos os casos, a partir de agora, que envolva homossexuais, que acompanhem com a mesma velocidade do caso Dandara. Sim. Que o Ministério Público, com essa equipe que hoje está em todos os jornais, sendo parabenizada pela a justiça que foi feita rápida, o mais rápido possível no caso Dandara, se repita para todos os outros casos. Todos os outros. Certo? Porque nós temos muitas pessoas morrendo diariamente sem ser sequer investigado, sequer comunicado esse fato. Então, a repercussão, digo assim, serviu de modelo. Então, que esse modelo horrível, que foi um modelo horrível, que a morte de Dandara foi muito triste, tá? Que esse modelo não se repita, mas se repetir, que a justiça investigue e dê resposta imediata. Então, eu parabenizo a equipe todinha que participou, que trabalhou no caso Dandara. Eu estava presente no Tribunal do Júri e assisti a movimentação, e assim como a sua santa mãezinha de Dandara, que só tinha ela para cuidar, está feliz. Está feliz porque a justiça foi feita. Então, a nossa comunicação é mais uma comunicação assim de felicidade, né? De felicidade, nem de dever cumprir, de felicidade de ver realmente que a justiça foi feita. Quero agradecer aos colegas e saber que essa homenagem a eles foram merecidas, aos colegas daquela equipe. Daquela equipe, naquele dia do acompanhamento, que a gente foi muito recebida por advogados, por juiz, todo mundo que era procurado, eles recebiam bem. Aí deixaram acompanhar o passo a passo do processo, realmente lá o processo foi público, então, muita gente que não tinha ido nem ao fórum, não sabia nem que era juiz, tinha medo, ficou feliz em acompanhar aquele momento. Em nome deles, em nome da família, eu agradeço. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Obrigado, Ministério Público, obrigado, equipe. Obrigado, doutora Magnólia. Registrar só, finalizar, dia 6 agora de fevereiro, nós estaremos numa reunião lá em Sobral com a senhora vice-governadora, com a colega Juliana Cronenberg, os juízes lá locais, o prefeito Ivo, no intuito de criarmos a estrutura para também a desembargadora Adelineide, criamos a estrutura para a instalação
do projeto Tempo de Justiça em Sobral, e, se Deus quiser, ele será exitoso, como já estamos realizando aqui em Fortaleza. E aí, sucessivamente, também iremos implantando em outros municípios. Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.